Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés. Sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje, dando continuidade à série Deus ainda usa profetas, eu tenho uma palavra quentíssima para o teu coração. Tenho certeza que se você tem um chamado de Deus, essa palavra vai mexer com você, vai deixar você incomodado, tá bom? Mas também satisfeito por ter ouvido a voz de Deus. Aleluia. Bom, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde, mas abre a tua boca e come o que eu te dou. Pergunto a ti, você profetiza somente o que Deus manda? Ou você confunde a sua vontade com a vontade de Deus? Você sabe com certeza quando é de Deus e quando não é de Deus? E se você pensa que profetizar é só para quem tem o dom de profecia, bate o pé e palmas, etc., você está muito enganado. Tá? A maior profecia é a palavra de Deus. Essa é a maior profecia. Portanto, todo aquele que prega a palavra de Deus, seja nas ruas, seja para um amigo, na família, na igreja ou em qualquer outro lugar, está profetizando. Então a pergunta é: você profetiza somente o que Deus manda? Toda vez que você vai profetizar ou que você vai pregar, que é a mesma coisa, você faz questão de saber o que Deus quer falar para que você pregue exatamente isso? Bom, o Senhor, ele disse a Ezequiel: não sejas rebelde como eles. Essa advertência da parte de Deus mostra que isso é possível. Como assim? Mostra que existem chances de Ezequiel ser rebelde contra o Senhor, se juntando ao povo. Ou seja, existem chances dele se deixar levar sem nem mesmo perceber. Você já viu alguém pregar algo e você sentiu que aquela mensagem não era de Deus para aquele momento? Pois é, muita gente pregando aquilo que Deus não mandou pregar exatamente. Muita gente pregando aquilo que ele acha que vai ser melhor para a sua reputação, mas não pregando aquilo que Deus quer falar com a igreja. Eu tenho certeza que tem um monte de pregadores e pregadoras, profetas por aí, que Deus mandou entregar um cajado e muitas vezes ele entregou uma palavra de amor, de consolo, de motivação e etc. Porque queria proteger a sua reputação, porque queria ser convidado de novo. Por isso é muito importante isso. Deus ele fala: não seja rebelde como eles. Deus ele fala para você: não seja rebelde como eles. Por quê? Porque, igual a todos, o Ezequiel também queria voltar para casa. Ele estava no cativeiro babilônico. E melhor do que todos, o Ezequiel não era idólatra. Tá? Ou seja, aquele castigo de ter sido levado ao cativeiro foi por causa da idolatria do povo, dos muitos pecados do povo. E esse não era o caso de Ezequiel. Ele era um santo homem de Deus. Veja o capítulo 4, verso 14. E no meio de todos, muitos profetas haviam surgido dizendo que eles voltariam para Jerusalém em breve. Ou seja, esses profetas, esses pregadores que gostam de pregar para fazer uma reputação, para fazer uma carreira, para receber mais convite e mais oferta, eles pregam o que o povo quer ouvir. E o que o povo queria ouvir naquele momento? Que nós vamos voltar. Calma, pessoal, a gente não vai ficar aqui na Babilônia muito tempo, a gente vai voltar logo para Jerusalém. Confira isso na Bíblia, Ezequiel 13, verso 1 e 16, Jeremias 23, verso 16, Jeremias 29, verso 8 e 9. Então, como que você pode viver no mar de profecias falsas e não se deixar levar por elas? Principalmente se você está começando a pregar agora. Aquela empolgação de pregar e de falar coisas assim fortes, que a igreja toda vai explodir de glória a Deus e aleluia. Como é que você pode viver no mar de profecias onde todo mundo está pregando só o que o povo quer ouvir? E como que você de repente não vai se deixar influenciar por isso, mas vai falar exatamente o que Deus quer que você fale? São tantas profecias hoje em dia que não dá para contar.
Elas estão espalhadas pela internet, pelas igrejas, e são tantos falsos profetas que já muitos saíram da igreja decepcionados por causa de profecias que nunca se cumpriram. Eu já encontrei várias pessoas para quem eu falei de Jesus e elas me disseram: eu não volto para a igreja, sabe por quê? Me prometeram isso, aquilo, outro, disseram que foi Deus que falou e eu acreditei e estou esperando até hoje e que não sei o quê. Então, como que a gente faz? Como que você faz para ser um verdadeiro profeta de Deus e falar somente o que Deus quer? Bom, o Senhor Deus, ele dá a receita para Ezequiel e para nós. O único jeito de não se deixar levar pela multidão de falsos profetas e ouvir somente a verdadeira profecia que vem direto de Deus é: abre a tua boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2:8. É o texto que nós lemos. Abre a tua boca, meu filho, e come o que eu te dou. E o que é que Deus dá? Ora, veja o próximo versículo. Diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Não basta só ouvir a voz de Deus. É preciso comer da sua palavra. O Senhor, ele ainda diz mais: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E ele fala, Ezequiel 3:3, então o comi, e era na minha boca doce como mel. Aleluia! Porque esse é o sabor da palavra de Deus para quem medita. Irmão, não basta ouvir a voz de Deus, não basta comer a palavra, é preciso encher as entranhas. É preciso você se encher da palavra de Deus. Você está entendendo? Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, até não ter mais força para fazer isso, de uma maneira que todo o seu ser fique chamuscado com o fogo da palavra de Deus, tal qual Jeremias disse no capítulo 20, verso 9, a tua palavra arde nos meus ossos. Veja que após Ezequiel estar cheio da palavra de Deus, então é que o Senhor lhe manda profetizar. Ezequiel 3:4. Como é que você vai ser um profeta do Senhor se você não se encher com a palavra do Senhor? Profeta não é para profetizar o que quiser. Tem muita gente enganada com isso, achando que o profeta, ele é alguém que tem uma autoridade lá no céu, né, que tá como se fosse um conselheiro do trono, né, e pudesse dar conselhos para Deus, dizendo: Deus, eu acho que o Senhor devia dar uma casa para essa pessoa. Eu profetizo uma casa na tua vida. Deus, eu acho que o Senhor devia dar não sei o que para esse outro aqui. Eu profetizo isso na sua vida. Tem gente que acha que profeta é isso. É ficar falando o que quer e Deus vai ter que se virar para cumprir. Não. Olha para a Bíblia, você vai ver que não tem nenhum profeta assim. Não tem, meu querido, não tem. Tá? E se você vier falar do profeta Elias, tem um texto lá no nosso site onde eu mostro como que Elias era um profeta igual aos outros, que ouvia Deus e depois falava. Tá? Normal. Deus não vai agir de um jeito com Elias e de outro com os demais profetas. Deus é o mesmo, ele não muda. Tá bom? Então eu vou deixar o link desse texto aqui na descrição, que não dá tempo de falar disso agora. Tá? Não basta só ouvir a voz de Deus. Tá? Se você medita na palavra de vez em quando, assiste um vídeo de mensagem para se fortalecer, para ser edificado de vez em quando, irmão, isso não é suficiente. Você é profeta ou não é? Ele disse, tem que se encher. Você tem que se encher, meu querido. Você tem que ficar assim, sabe, cuspindo fogo. De tanta palavra que você está cheio, você não consegue segurar. E aí eu pergunto para você, como que Ezequiel tem certeza de que ele está falando o que vem de Deus? Porque todo mundo está falando o contrário. Todo mundo está dizendo, nós vamos sair daqui, vamos embora, a gente vai voltar para Jerusalém. E Ezequiel está dizendo, ninguém vai voltar, vamos ficar por aqui. Como que ele tem certeza? Porque se todo mundo está certo, né? Se só você está certo e todo mundo está errado, alguma coisa está estranha, né? É bem provável que todo mundo está certo e você esteja errado, não é verdade? Mas nem sempre, porque no caso de Ezequiel, só ele falava aquilo, ninguém mais falava. Como que ele tem certeza que isso vem de Deus? Imagina você na sua igreja pregar uma coisa que ninguém concorda. E todos os pastores, os ministros, a igreja inteira, todo mundo discorda de você.
e acha que você está pregando errado. E aí? Imagina isso. Como que você tem certeza de que indo contra a igreja toda você está certo? A palavra que você prega vem de Deus. Como que você pode não ter dúvidas? É muito simples. É muito simples. Você não vai ter dúvidas, porque vai estar tão cheio da palavra como Ezequiel, que fica impossível ter dúvidas. Porque a palavra não está apenas nos seus ouvidos, não está apenas no seu coração, mas está também nas suas entranhas. Tal qual raízes fincadas na terra, assim está emaranhada e presa a palavra de Deus em você. Como que você identifica um falso profeta? Quando ele não lê, não medita, não come a palavra do Senhor, nem entende nada de Bíblia, cita versículos sem saber onde é que está. E como você sabe que o profeta não faz nada disso? Ora, porque a boca fala do que o coração está cheio. Veja Ezequiel 3:10. Leia os profetas de Isaías a Malaquias e você verá que todos eles citam a lei de Moisés. Todos os profetas citam a lei de Moisés. Eles não falam capítulo e versículo porque não existia nessa época. Os capítulos e versículos vieram a existir muito tempo depois, mas eles citam a lei o tempo todo. Eles citam os salmos, eles citam até uns aos outros. Um profeta falando do outro, do que o outro escreveu. Quer dizer, todos eles são intérpretes da lei. Todos são conhecedores das escrituras sagradas. Hoje é o tempo e a hora em que o Senhor Deus irá levantar profetas de verdade, homens e mulheres que comem Bíblia no café, no almoço, no jantar, que estão tão cheios da palavra que não podem se calar, mesmo sabendo que o povo é rebelde e não vai se converter. Eles ainda assim profetizam. Aleluia, eu creio nisso, que Deus vai levantar homens e mulheres com uma ousadia tão tremenda, com um domínio tão grande da palavra, que não serão convencidos por ninguém. Aleluia, chega desses profetas que ficam se exibindo o tempo todo nas redes sociais e que quando falam da vida de alguém, está falando somente aquilo que a própria pessoa postou na rede social. Como que você vai ter certeza que ele ouviu de Deus ou que ele leu a rede social do irmão? Não, chega disso, chega disso. Está na hora de profetas verdadeiros do Senhor. Deus ainda levanta profetas, homens e mulheres que quando sobem para pregar, eles vão falar aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus quer que a igreja escute naquele momento, e o povo de Deus vai sair dali mais convertido, vai sair dali dizendo: eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que fazer mais para Deus, tá? É diferente do que acontece hoje com o falso profeta. Quando o falso profeta sobe para pregar, o povo sai dali dizendo: ai que bom, a gente não vai ficar aqui muito tempo em Jerusalém, ai que bom que o nosso pecado de idolatria lá não tem nada a ver com isso, nem foi citado, ai que bom que a gente está aqui, a gente é inocente, a gente é vítima, né? Chega disso. Deus ele vai levantar homens e mulheres tão ousados e cheios de Deus que profetizam aos vivos e aos mortos. Aleluia, foi Ezequiel que fez isso. Profetizou para os vivos, mas depois Deus levou ele num vale para profetizar para os mortos. Deus vai levantar homens tão cheios, que vão profetizar para os vivos e para os mortos. E não importa se é osso seco, o que importa é que ouvirão a palavra de Deus e saberão que Deus ainda usa profeta nessa terra. Aleluia! E se é contigo que Deus está falando, então vai, profetiza, porque a palavra será tão poderosa na tua boca que até o osso seco vai ouvir. Aleluia! O que você tem a dizer. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra para edificar a sua vida e o seu coração. Se você conhece muito profeta que está aí estacionado, com medo de abrir a boca, manda essa palavra para ele, em nome de Jesus Cristo Nazareno, tá bom? Para ajudar o nosso canal, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal. Amém? Um abraço, Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.